Fala galerinha, tudo beleza aí com vocês? Aqui é o professor Mário Mendes, do canal Farol da História. Nós vamos dar prosseguimento ao nosso trabalho aqui no canal com mais uma aula de História para os sextos anos, registros históricos. Vamos lá. Pessoal, para estudar História é fundamental analisar os vestígios deixados pelos grupos humanos ao longo do tempo. E por meio desses registros é possível descrever as populações antigas, como elas viviam, como eram suas crenças, de que maneira elas se relacionavam e assim por diante. Há uma infinidade de informações. Então vamos retomar as nossas atividades e vamos à aula. Roda a vinheta! Muito bem, pessoal, retornando aqui. Registros históricos. Esse é o assunto de hoje. O estudo do passado nos possibilita, então, conhecer sociedades que viviam em outras épocas. A gente volta no passado através de alguns registros. Podemos verificar as transformações que ocorreram ao longo do tempo, compreendendo o nosso presente e o mundo em que vivemos. Então, para a gente entender o mundo que a gente vive, a gente precisa retornar, voltar lá no passado e analisar como foi essas transformações ao longo dos séculos. E para ter acesso ao passado, ou seja, para criar uma ponte entre o presente e o passado, os pesquisadores utilizam os vestígios deixados pelos seres humanos, chamados fontes históricas. Existem diversos tipos de fontes históricas. Nós vamos mostrar aí na sua apostila que existem fontes materiais, fontes orais, tá? E as fontes materiais são objetos como roupas, joias, brinquedos, construções. E as fontes orais são relatos, entrevistas, narrativas, contos. As fontes imagéticas, que são as pinturas, os desenhos, os mapas, cartazes e fotografias. E as fontes escritas, que são os documentos, a literatura, as cartas, os diários. Tá? Então existem todos esses quatro tipos de registros ou de fontes para a gente pesquisar o passado. Vamos em frente. A construção do conhecimento histórico, então, ele tem como mola mestra essas fontes históricas que nós vimos aí alguns exemplos, tá? Então elas são fundamentais para o estudo da história, como eu já disse. E por meio da análise das fontes, os historiadores então desenvolvem as interpretações sobre o passado. Como novas descobertas são feitas diariamente por meio de pesquisas e novas fontes são encontradas, a construção do conhecimento histórico está em constante transformação. Tá? Então, dessa maneira, determinadas verdades históricas, que antes eram como que indiscutíveis, passam a ser questionadas por novas interpretações feitas pelos historiadores, certo? Então, à medida que eles vão fazendo novas descobertas, esse conhecimento histórico vai se ampliando e vai modificando a visão que nós temos ou que nós tínhamos a respeito do passado, de certas civilizações ou uma cidade ou algumas pessoas. Os sujeitos históricos são todas as pessoas que participam do processo histórico, sendo fundamentais nas ações de transformação cultural, política e econômica de uma sociedade, certo? Existem sujeitos históricos individuais e sujeitos históricos coletivos, como os movimentos sociais. Para a construção do conhecimento histórico, é importante analisar o papel de todos os sujeitos históricos, sejam eles individuais ou coletivos, ou seja, de todas as pessoas que fazem parte das sociedades. Ao estudarmos história, devemos analisar as ações dos diversos sujeitos, reconhecendo e valorizando a importância de todos. Espero que tenham gostado dessa pequena aula sobre registros históricos e nós voltamos numa próxima aula aqui no nosso canal Farol da História.